Bom, vamos começando. Então, começar hoje um pouquinho mais devagar, com uma certa pausa para reflexão, porque vocês vão vendo, conforme vão aproximando realmente do que é teoria quântica de campos, as contas começam a ficar mais complicadas, né? E é fato que realmente teoria quântica de campos não é um campo para quem tem medo de conta. Os resultados são muito profundos, são muito interessantes, mas tem que trabalhar, tem que suar a camiseta para chegar até lá. E no meio de muitas contas a gente pode se perder um pouquinho, né? Então, vamos tentar relembrar o que a gente está querendo fazer, certo? Então, vamos começar relembrando, porque esse é o procedimento que eu vou querer aplicar agora, na aula de hoje, se eu conseguir, para o campo escalar. O que significa efetuar a quantização canônica. Deixa eu acender a luz aqui. Tentar me lembrar de não escrever aqui muito em cima. Que eles chamam de quantização canônica. Uma forma de você, a partir de uma teoria clássica, construir uma teoria quântica. Isso por causa de uma partícula. Ou seja, a mecânica quântica de uma partícula, que é aquilo que a gente aprende nos cursos elementares de mecânica quântica. Nosso ponto de partida pode ser uma lagrangiana, que é uma função das coordenadas, que aqui eu vou escrever como se fosse só uma, mas gerar mais que uma, tá? Coordenadas que são funções que dependem do tempo e das derivadas das coordenadas com respeito ao tempo. Então, o que você está fazendo aqui é considerar uma partícula, ou pode ser um sistema quântico, até de mais partículas, né? Mas, enfim, um sistema com um número fixo de partículas que são descritos por certas coordenadas. Por exemplo, as coordenadas associadas a cada partícula. Certo? Então, na sua descrição aqui, você tem a grandeza fundamental que você quer encontrar é o quê? O Q de T. Onde você vê que o tempo é um parâmetro de evolução, e o Q é a coordenada. É aquilo que efetivamente você está procurando. É o que realmente descreve o sistema físico que eu estou olhando. A coordenada. Então, classicamente, eu acho daqui equações de Euler-Lagrange e encontro a função Q de T. E aí eu resolvo o problema clássico definido por essa lagrangiana. Para você construir uma teoria quântica a partir dessa lagrangiana, existe o procedimento de quantização. Quantização canônica, tem mais que um procedimento chamado de quantização, né? A quantização canônica, ela parte do formalismo hamiltoniano. E, geralmente, para você definir um sistema, é mais fácil você fazê-lo no formalismo lagrangiano. Você levar em conta as simetrias que tem no problema, geralmente isso é mais simples no formalismo lagrangiano. Então, em termos práticos, geralmente você define a teoria no formalismo lagrangiano, aí você faz a transformação para a hamiltoniana, para a formulação hamiltoniana, e dela você faz a quantização. Então, da lagrangiana obter a hamiltoniana, é um procedimento que espero vocês já tenham visto, se não num curso, pelo menos nas aulas do Riveles, né, de teoria clássica de campos. Acho que ele reviu isso um pouquinho, né? Mas é uma receita de bolo, basicamente, certo? Você define, a cada coordenada que está aqui, você define um momento canonicamente conjugado, que é a derivada da lagrangiana com respeito à derivada temporal da coordenada. Isso aqui, né, como lagrangiano é uma função de Q e Q ponto, essa expressão que eu escrevi aqui é uma relação que envolve três variáveis, em princípio, né? Q, Q ponto e P. Certo? E eu vou definir então a hamiltoniana como sendo P vezes Q ponto menos lagrangiano.
que formalmente é uma função de Q e Q ponto. Mas aí tem uma, enfim, não vou detalhar isso, né? Mas a hamiltoniana, embora apareça aqui Q ponto, dá para mostrar que na verdade ela é uma função unicamente de Q e P. Isso, ou seja, em outras palavras, você vai poder usar essa expressão para escrever Q ponto como uma função de Q e P, tá? E aí substituir isso aqui dentro, e você vai reescrever o hamiltoniano unicamente em termos de Q e P. Então, a hamiltoniana é uma função unicamente das coordenadas e dos momentos canonicamente conjugados. Certo? Isso é o que se chama de transformação de Legendre. Talvez vocês tenham visto já em um curso de matemática. É uma forma padrão de você trocar variáveis. Aqui no caso eu troquei a variável Q ponto pela variável P. Certo? Então isso aqui é hamiltoniana. Você dá para mostrar que geralmente já está associada à energia do sistema. Certo? Nos casos mais simples, vamos dizer assim, ela é energia. Né? E esse procedimento de vir para cá, de fazer essa inversão para chegar aqui, na prática muitas vezes não funciona tão diretamente. Tem uma série de sutilezas que tem que ser levado em conta, né? Mas eu não vou detalhar isso. O que importa é que você parte do lagrangiano, define momento, escreve a hamiltoniana dessa forma, e essa aqui então vai ser sua hamiltoniana. Então você vai tirar as equações de movimento, vão estar escritas agora em termos da hamiltoniana e não da lagrangiana. E além disso, aqui no formalismo hamiltoniano também tem uma estrutura que é muito importante, chamada Poisson bracket. Esse Poisson bracket eu não vou detalhar do que se trata, certo? Ele é uma operação, é um bracket, né? É uma operação que pega duas funções de Q e P e devolve uma função de Q e P. E em particular, se você pega aqui a função Q e aqui a função P, o resultado desse Poisson bracket é 1. Certo? E Poisson bracket de Q com Q dá 0 e P com P dá 0 também. Então os únicos Poisson bracket entre as coordenadas elementares que não é nulo é isso aqui. Certo? Então isso aqui, digamos, quando você chega aqui, você diz que, ok, você partiu de uma formação lagrangiana, aqui agora você tem uma formulação hamiltoniana da mecânica. Certo? As equações de movimento são basicamente que o Q ponto é o Poisson bracket do H com o Q. Tá? Então, sem entrar em detalhes, as equações de movimento são reescritas em termos dessa função hamiltoniana. E agora vem a quantização. O que é a quantização? Eu digo que quantizar, então, essa teoria aqui, significa pegar cada coordenada que eu tenho, Q, isso aqui vai ser levado num operador Q-chapéu. E o momento canonicamente conjugado a ela, P, vai virar um operador P-chapéu. E eu vou querer construir, então, esses operadores que vão ter que atuar em algum estado, algum espaço de estados, que eu vou ter que construir, certo? E eu tenho que impor que esses operadores, eles satisfazem uma relação de comutação que ela é espelhada pelo Poisson bracket. Basicamente, I é H cortado, só que, como eu estou usando unidades naturais, H cortado é igual a 1. Tá? Então, simplesmente, I vezes 1, que é o Poisson bracket. Então, se eu consigo encontrar, eu tenho que construir explicitamente operadores Q e P que satisfazem essa relação, operadores que atuam em certo espaço de estados, e aí, então, eu tenho uma teoria quântica cuja dinâmica temporal é dada por um operador hamiltoniano que eu obtenho como? Pegando a função hamiltoniana, que eu achei aqui, e transformando ela num operador em que eu simplesmente substituo o Q por Q-chapéu e o P por P-chapéu. Tá? De novo, salvo sutilezas que aparecem no meio do caminho, mas é essencialmente isso. E quem comanda a evolução temporal da teoria quântica é o operador hamiltoniano. Ele que aparece lá na equação de Schrödinger. Certo? Então esse aqui é o roteirinho que eu vou querer implementar numa teoria, para a minha teoria de campos.
Então aqui eu tenho uma partícula, ou um certo conjunto de partículas, enfim, um número fixo de partículas que são descritos por essas coordenadas aqui, certo? Aqui pode ter um índice geral, pode ser várias coordenadas, certo? E as coordenadas dependem do parâmetro que é o tempo, certo? O interessante de observar é o seguinte, é que essa quantização ela é feita a tempo fixo. Tá? Ou seja, eu não tento pegar aqui as soluções Q de T e P de T e aí tentar daí tirar operadores que dependem de tempo e tudo mais, certo? Você fixa o tempo aqui. Diz que tudo é feito em T fixo. Você fixa o tempo, aí encontra Q naquele instante do tempo, P naquele instante do tempo, digamos. Você congelou o tempo. Aí você tenta construir esses operadores, aí esses operadores dependem de tempo. Mas quem comanda a dinâmica deles não é uma metodologia clássica, é a metodologia quântica. Certo? Então, dessa forma como eu faço. Eu faço quantização a tempo fixo, depois na teoria quântica eu tenho a dinâmica gerada pela Hamiltoniana. Se essa dinâmica vai ser similar ou não é outra história, também não vou entrar nesse tipo de detalhe, certo? Ok? Então isso é mecânica quântica para uma partícula, ou para um certo sistema de partículas quânticas. Agora, qual é o problema? Eu estou olhando para campos. Eu estou olhando para um campus, que é o campo escalar. Por que eu estou olhando para campos? Porque eu falei que eu tenho muitas dificuldades de usar o formalismo, esse formalismo aqui, de partícula, de mecânica quântica de partícula, como a gente chama, é difícil de usá-la no caso relativístico. Para partículas de spin 1,5, você até consegue, via a equação de Dirac, e via aquela hipótese, aquela ideia do mar de estados negativos preenchidos, certo? Mas para bósons, para partículas de spin inteiro, você não tem, certo? Ou seja, nesse formalismo aqui da mecânica quântica que vocês estão acostumados, existe uma coisa chamada função de onda. Eu não quero escrever lá, então não vou escrever. Existe uma função que é a que eu chamo de função de onda. Da probabilidade da partícula que você está descrevendo estar num certo ponto do espaço, num certo instante do tempo. Essa função de onda obedece a uma certa equação, uma equação dinâmica. Essa equação é, por exemplo, a equação de Schrödinger. O problema é que essa equação de Schrödinger não é relativisticamente invariante. Então, isso não funciona como uma teoria relativística. Então, você gostaria de ter uma equação de onda que fosse relativisticamente invariante. E aí você encontra problemas. Porque a equação de Klein-Gordon, que poderia descrever uma partícula de spin inteiro, ela é instável. As soluções dela têm energia negativa e infinitamente negativas. Quer dizer, você pode ter decaimentos para menos infinitos, a coisa não faz sentido. Para a equação de Dirac, você consegue salvar, usando uma interpretação que, honestamente, pode parecer um pouco artificial. Funciona muito bem até, em muitos casos, mas é um pouco artificial. Certo? E tudo isso que eu fiz na primeira aula me motivou a dizer o seguinte: então eu vou abandonar a ideia de função de onda. Eu vou abandonar essa ideia aqui de pegar um certo número de partículas, tentar achar a função de onda de cada uma delas, assim, a função de onda do conjunto de partículas. Vou abandonar isso, vou abandonar a ideia de função de onda. Vou fazer outra abordagem. A abordagem agora é o quê? Existe realmente uma função φ que eu estou trabalhando, que é uma função que depende do tempo e do espaço, só que essa φ não é mais função de onda. Certo? Então, tem um senhor me perguntou isso ontem, eu relembro. Agora, do ponto de vista que φ não é função de onda. O que é esse φ? É um campo. Vamos supor que existe no universo um campo escalar. Assim como tem um campo elétrico, como tem campo magnético, assim como aquela ponta do espaço, existe um campo elétrico e magnético que é produzido por todas as cargas que existem no universo. Se somam e geram um campo elétrico e magnético naquele ponto específico. Vamos dizer que tem também um campo escalar. Aquela ponta do espaço, aquela instante do tempo, tem um número associado lá, que é representado por esse campo escalar, esse φ. Esse φ pode mudar no tempo,
e no espaço, pode ser dinâmico. E assim como o campo eletromagnético, eu não enxergo ele diretamente, mas ele existe, ele pode ter consequências. Certo? Então, é um campo. Certo? E eu vou quantizar o campo. E quando eu digo isso, eu digo assim, ó, esquece partícula. Então, eu não estou falando de partículas, eu estou falando de um campo. Essa coisa espalhada por todo o espaço. Uma função definida em todo o espaço e tempo. É esse objeto que eu vou quantizar. Eu vou encontrar partículas aí no meio da história, que Deus me ajude. Não sei. Vamos ver. Se eu for rápido hoje, até a final da aula eu consigo encontrar partículas. Certo? Mas então, isso aqui não é uma função de onda. Certo? É um campo. Então, meu ponto de partícula aqui, na teoria de campos, é uma teoria clássica, não de partícula, né, mas uma teoria clássica de campo, que foi o tópico que do curso da primeira escola, que me referi várias vezes. Ele estudou teoria clássica de campos, ou seja, como você trata com campos como esse, ou como campo eletromagnético, como o campo de Dirac, e como que você encontra equações de movimento e estuda propriedades, simetrias desse campo. Tá? Então, como que eu vou proceder? Eu quero pegar uma teoria clássica de campos. Eu já fiz aqui algumas coisas. Né? Eu já disse que uma teoria clássica de campos era definida, a dinâmica dela, por uma lagrangiana também. Isso que agora aqui aparece os campos que dependem de x, de x0, do tempo, e de posição. E também das derivadas do campo. Então você observa que aqui, a minha grandeza que eu estou olhando, aqui eu usei o φ cursivo e aqui, vou uniformizar aqui. Então a minha grandeza que eu estou olhando é o campo que é uma função escalar, um número, uma função de x0 e de x, de tempo e de espaço. Então, olhando fazendo um paralelo com isso daqui, eu vejo que tempo e também agora coordenada espacial são parâmetros. São parâmetros livres. Quer dizer, o tempo ele está evoluindo, o parâmetro de evolução, e o espaço também. O espaço é a coordenada de que ponto eu estou olhando. Então, são parâmetros. E a grandeza, que realmente tem uma dinâmica que é descrita por isso daqui, é o φ. Ou seja, o φ, esse campo, é a minha coordenada. Então aqui, a minha coordenada era essa aqui de t. Certo? Se eu tenho várias coordenadas, eu tenho uma coleção de funções. Depende do número de graus de liberdade. N graus de liberdade, eu tenho N funções de t. Essas N coordenadas descrevem um sistema. Aqui eu tenho uma função de x0 e x que descreve o sistema. Então, quantas coordenadas eu tenho aqui? Infinitas, né? Na verdade, infinitas à quarta potência. Né? Que eu tenho uma coordenada para cada x0, para cada x1, para cada x2, para cada x3. Por isso que a gente diz que aqui você tem um número infinito de graus de liberdade. Se cada ponto de espaço e cada instante de tempo, você tem um campo que tem que ser definido lá. Então você tem que definir o valor desse φ em cada ponto de espaço e cada instante de tempo. Então a sua coordenada é uma função. E por isso que você diz que tem infinitos graus de liberdade. Então observe aqui que a posição do espaço aqui, ela não faz o mesmo papel que faz aqui. Porque aqui o Q poderia ser a posição x, por exemplo, num caso mais simples. Então na mecânica quântica, o x é uma coordenada, é a grandeza que eu vou quantizar. Então eu quantizo o x na mecânica quântica de uma partícula. Aqui na teoria de campo, eu não vou quantizar x. O x é um simples parâmetro que está aqui dentro. Quem vai ser quantizado é o φ. Quem vai ganhar o chapeuzinho aqui é o φ. Então eu vou querer definir um campo que é um objeto quântico que é um campo. Certo? Então a coisa aqui é um pouco diferente.
E para fazer isso, eu vou me espelhar o máximo possível nesse roteiro que está aqui. Certo? Essa teoria clássica eu resolvi, né, na aula passada eu mostrei como encontrar soluções dela, certo? Eu fiz uma pequena... Até eu devia ter feito já ontem desse jeito, né, para poupar tempo, mas de qualquer forma é trivial. Então eu deixei como primeiro exercício da lista vocês olharem o campo escalar complexo. Certo? Então tem aqui um textinho, vocês deem uma lida, dêem uma olhada, o que acontece quando você lida o campo escalar complexo. Certo? Então, por exemplo, para a teoria clássica de um campo escalar φ que não é real, né? E aqui que tem uma diferença, uma correção que eu fiz na lista, certo? Para o campo complexo, eu não coloco o fator 1/2 aqui. Tá? Então a lagrangiana no campo escalar complexo eu não tenho 1/2 aqui. É simplesmente isso. Tá? Essa é a correção que tem que ser feita lá. Certo? Então eu posso partir do campo escalar complexo, esse aqui, a lagrangiana é real. Se você tira o complexo conjugado daqui, esse termo vai nesse, esse vai nesse, e aqui também. Aqui é um módulo quadrado, isso aqui é real, certo? As equações de Euler-Lagrange aplicadas para esse lagrangiano dão a equação de Klein-Gordon, certo? Isso é o complexo conjugado, então cai na equação de Klein-Gordon. Então eu tenho uma solução clássica já para esse campo clássico que eu mostrei ontem. Então eu sei resolver a teoria clássica. Aí o que eu quero fazer? Eu quero fazer a quantização. Essa é a teoria. Eu quero agora promover esse campo φ a um campo quântico, a um objeto quântico. Eu quero que esse φ agora se torne um operador que atua num certo espaço de estados. Então eu tenho que, de uma forma, construir esse espaço de estados e aprender como que esse operador atua nele. Agora, na minha quantização canônica, meu ponto de partida é a formação hamiltoniana. Então eu tenho que, dessa teoria clássica de campos lagrangiana, encontrar uma formulação hamiltoniana. Muito bem. Hoje vocês cumpriram o papel de me lembrar de passar a lista. Tá. Então eu vou rapidamente a partir daqui chegar na formação hamiltoniana, sempre espelhando o que eu faço aqui, certo? Então, o primeiro ponto é definir o momento canonicamente conjugado, a variável. Vou fazer a mesma coisa aqui. A derivada de L com respeito à derivada temporal do φ, certo? Que é o similar disso daqui, vai ser momento canonicamente conjugado. Só que agora observa que isso daqui vai ser uma função de tempo e de x, e de posição. Ou seja, momento canonicamente conjugado, que eu vou chamar de π, é uma função de x0 e x vetor. Certo? É razoável, né? Se a coordenada é um campo, é uma função de x0 e x, o momento canonicamente conjugado tem que ser uma função de x0 e x também. Certo? Isso aqui, olhando para essa lagrangiana que está aqui, derivado respeito a φ0, vai pegar o termo que derivada a zero de φ, vai derivar, vai sobrar o companheiro dele aqui, que é d0 de φ barra. Certo? Então o π não é nada mais que derivada zero de φ barra. Tá? E eu tenho também aqui, assim como eu tenho a variável canonicamente conjugada ao φ, eu tenho o π barra, que é a variável canonicamente conjugada ao φ barra. Certo? Na lista eu explico isso. Quando você lida com variáveis complexas, você tem um campo real é um campo. Um campo complexo, na verdade, são dois campos, porque é a parte real e a parte imaginária. Então, na verdade, eu dobro o número de campos que eu estou lidando realmente. Certo? Só que em vez de pegar o campo complexo e abrir em parte real e parte imaginária, é mais conveniente usar um truque, que é trabalhar com φ e φ complexo conjugado como variáveis independentes. Isso é equivalente. Certo?
Então é isso que eu faço, certo? Então, φ e φ barra são variáveis independentes. Aí eu levo em conta o fato que que o campo é complexo. Então, assim como eu tenho o π, que é canonicamente conjugado ao φ, eu tenho π barra, que é canonicamente conjugado ao φ barra. E aí, quando eu derivo com respeito a derivada parcial, com respeito a d0 de φ barra, vai pegar aqui o termo d0 de φ barra. Vai derivar, vai sobrar o coeficiente dele, que é d0 de φ. Então aqui dá d0 de φ. Certo? Então o π é o d0 de φ barra e o π barra é o d0 de φ. Agora, próximo passo. Uma vez que eu achei os π's, vou escrever a hamiltoniana. Então, a hamiltoniana, ela vai ser o quê? P que ponto. Ou seja, é o momento multiplicando a derivada do campo. Ou seja, então vai ser o quê? O π que está associado ao φ vezes a derivada temporal do φ. Aqui é o similar do P que ponto. Mas tem o termo conjugado. Então tem o P barra derivada temporal do φ barra. Certo? Então, aquele primeiro termo lá, que aqui agora são dois, menos a lagrangiana. Essa lagrangiana eu vou abrir, certo? Isso aqui é derivada... Aqui vai ter o termo derivada zero de φ, derivada zero de φ barra, que vai dar o módulo da derivada zero de φ ao quadrado. Ok? Derivada zero de φ, derivada zero de φ barra. Então é o módulo quadrado, né? O módulo quadrado é a coisa vezes o complexo conjugado da mesma coisa. Com sinal menos. Aí outro termo aqui vai ser o quê? Vai ser menos a derivada espacial do φ, derivada espacial do φ barra. Certo? Então vai dar menos o módulo quadrado do gradiente desse φ. Menos que com o sinal de menos que está aqui, vai virar mais. Então aqui fica mais o gradiente ao quadrado de φ. Módulo quadrado gradiente de φ. Tá claro? Bem? E esse termo aqui é negativo, vai para cá positivo, e eu escrevi mais alto do que eu devia aqui, para variar. E 2. Aqui também módulo quadrado de φ2. Então essa é a hamiltoniana. Só que aparece lá o que ponto, né? A derivada do campo está aparecendo lá, a derivada temporal, d0 φ. Então eu tenho que reescrever o d0 φ em termos do π. E aqui eu vejo que é fácil, né? Porque o d0 φ não é nada mais do que o π barra. d0 de φ barra não é nada mais do que o π. E aqui o d0 φ que está querendo também é igual ao π barra. Então aqui dá módulo quadrado de π barra, que é igual ao módulo quadrado de π. Tá claro? Muito bom. Aqui beleza, aqui ó, π barra π é módulo quadrado de π. Então esse termo cancela com esse. E sobra o quê? Aqui, π barra π, módulo de π ao quadrado, mais Laplaciano, as derivadas temporais do φ ao quadrado, mais m2 φ2. Então essa aqui é a hamiltoniana. Desculpa, tem um detalhezinho que eu esqueci aqui. Está escrito aqui. Observe o seguinte, tá? Que isso aqui, cada uma dessas coisas é uma função de x0 e x vetor. E aqui é x0 e x vetor. Certo?
Eu faço tudo a x0 fixo, a tempo fixo. Então o x0 está congelado. Certo? Mas o x-vetor, eu tenho que fazer uma coisa com ele. E o que eu faço aqui é integrar. Isso aqui é integrado em x. Essa aqui é a hamiltoniana. Integral em d3x, esse negócio que está aqui dentro. Tá? Então aqui também, a hamiltoniana ela é integral d3x, isso que está aqui. Tá? Bom, ela é positiva definida, o que é bom. Né? Quer dizer que a energia tem um mínimo. Então, isso aí é uma teoria estável. Pelo menos classicamente é estável. A energia tem um mínimo. Quem fizer a lista, no primeiro exercício da lista 1, vai perceber o seguinte, que isso que está aqui dentro não é nada mais do que o T00. A mesma expressão. É a componente 00 da corrente de Noether associada à invariância translacional. Certo? Então, teorema de Noether. Aquela invariância, aquela simetria da teoria, existe uma corrente que era conservada. Uma corrente cuja componente 0 é uma densidade, né, de uma grandeza que é conservada. Aqui nesse caso, a densidade é esse T00. E a grandeza que é conservada é o quê? É o P0, que é a integral d3x do T00. Então, pelo teorema de Noether, a invariância translacional, existe um T mini, né, que é conservado, e em particular o T00 integrado dá o componente zero de um que eu chamei de P. Isso aqui é uma escala conservada. É uma coisa que ela é constante no tempo. Agora eu vejo que esse P0 não é mais do que a hamiltoniana. E o T00 é a densidade hamiltoniana. E se eu lembro agora que a hamiltoniana, certo, está relacionada com a energia, né, tipicamente a hamiltoniana, diríamos assim, salvo certos casos, né, tipicamente hamiltoniano é a energia, que eu posso entender a energia como a integral no espaço de uma densidade de energia. Então daqui eu vejo que o T00 é uma densidade de energia. Ou seja, a integral d3x de T00 é a energia do campo. Certo? E a energia é a componente zero do quadrivetor momento. Ou seja, efetivamente, aquele P que eu tinha chamado aqui está se mostrando um bom candidato para ser realmente o momento, o quadrivetor momento do campo. Pelo menos a sua componente zero, eu vejo que dá justamente a energia associada ao campo. Então, assim, a gente descobre uma coisa interessante. Né? Quer dizer, a corrente de Noether associada à invariância translacional tem a ver com o quadrivetor momento. Certo? Então, isso é uma primeira coisa que eu aprendo. Ficou claro? Muito bom. Agora, não é isso que eu quero fazer. Isso aqui ainda é tudo clássico, digamos. Mas é importante, né? Porque eu tinha chamado isso aqui de P, cheguei a comentar que isso aqui era o momento linear, o quadrivetor momento, mas não justifiquei na hora. Então agora eu justifico pelo menos uma parte dessa afirmação. O que eu quero fazer realmente é encontrar uma teoria quântica, né? Eu quero, de forma, digamos, adequada, conseguir sapecar uns chapeuzinhos em cima desses caras aqui. Eu quero definir operadores quânticos. Então, eu vou seguir minha receita, né? Eu construí meu hamiltoniano clássico. A próxima etapa é o quê? É olhar para os parênteses de Poisson. Eu não vou detalhar isso aqui agora, tá? Eu só vou escrever, vocês vão acreditar em mim, certo?
e acho que vocês vão concordar pelo menos que é razoável o que eu vou escrever, certo? Os parênteses Poisson dos campos vão ser uma espécie de generalização disso daqui, certo? Aqui tem o parênteses Poisson de Q e P, tá? Sendo que aqui o tempo está fixo. Então Q e P até depende de T, mas ambos estão fixos no mesmo instante de tempo, tá? Então o tempo está congelado. Ou seja, eu vou ter aqui parênteses Poisson entre φ, né, no instante x0 e π no mesmo instante x0. Aquilo lá é mais ou menos o que eu tenho aqui. A diferença é que lá, esses φs e πs são também funções de coordenadas espaciais. Tá? E essas eu não vou obrigar que elas sejam livres. Certo? Então eu faço a tempo fixo, mas aqui em princípio eu vou ter a posição x e aqui a posição y. E aqui vai dar o quê? Vai ter que dar algo que é a generalização do 1, digamos, certo? Que, aí o seu T que está em mim, vai ser a delta de Dirac. Delta de Dirac x menos y. Então essa aqui, digamos que é a generalização contínua, vamos dizer assim, disso que está aqui. Tá? Bom, como isso tem que ser feito adequadamente? Tá? Eu teria que te dar aqui a expressão para o que é a Poisson-Bracket. Ou melhor, propor uma expressão para o Poisson-Bracket. Poisson-Bracket é tal coisa. Aí vocês vão, sentam um dia e começam a calcular. Mostra que ele tem todas as propriedades do Poisson-Bracket, é antissimétrico, satisfaz uma série de propriedades lá. Vocês mostram que satisfaz essas propriedades. Tá? Aí depois vocês vão, colocam aqui o φ, colocam o π, calculam, no final do dia chegam isso daqui. Certo? Vamos pular todas essas etapas. No futuro espero que vocês façam isso em detalhe. Vamos só acreditar, tá? Que esse aqui é o Poisson-Bracket clássico entre esses campos. Tá ok? E quando eu faço isso eu estou pronto para quantizar. E os outros Poissons de φ com φ, certo? Eu não vou escrever, digamos assim, mas aqui é φ com π, né? Φ barra com π barra dá a mesma coisa, certo? E φ com φ dá zero, φ com φ barra dá zero, π com π dá zero, π com π barra dá zero. Tá? Então os únicos que não são zero é esse e o seu complexo conjugado. E aí eu estou aqui, né? Tem todos os elementos que eu preciso para quantizar. Fazer a quantização canônica desse camarada aqui. Eu vou preferir, eu acho que apagar aqui. Deixa eu ver. Como que eu vou fazer? Eu acho que eu vou apagar aqui isso aqui. E vou reescrever aqui aquelas expressões que eu vou usar. Sei que tem uma aula aqui, eu vi uma sala aqui nesse departamento que tem quadro nas 3 paredes. Esse curso devia, sei lá, ia ajudar. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou copiar aqui a hamiltoniana, tá? Que é a integral, e eu estou copiando alto demais para variar. Então, hamiltoniana, integral d3x do módulo de π quadrado mais módulo quadrado esse gradiente mais m2 φ2. Isso aqui. E Poisson Bracket deixa aqui por enquanto. Porque esse clássico eu não vou precisar mais, vou precisar só o quântico, tá? Então, o que quero eu, certo? Eu quero partir do meu φ, que é a função de x e x barra, eu quero construir um operador φ-chapéu. E também esse operador vai ser uma função de x0 e x-vetor. Ou seja, eu estou especificando, na verdade, para cada instante do tempo, em cada ponto do espaço, um operador quântico. Diferente em princípio. E também o π de x0, x-vetor, eu vou querer também construir um operador quântico. E o meu requerimento é que eu construa esses operadores de tal forma que ele satisfaça a seguinte relação, de que o comutador disso com isso
seja igual a quê? I vezes o Poisson bracket, que está lá. Então, I vezes... E teria um H cortado, que é igual a 1 no meu caso. X menos Y. Se eu conseguir fazer isso, aí eu pego a minha hamiltoniana e vou dizer que existe um operador hamiltoniano que é simplesmente ter a mesma expressão, apenas eu coloco aqui os operadores que eu construí. Certo? Se eu conseguir fazer isso, eu consegui construir uma teoria quântica a partir dessa teoria clássica que eu tenho aqui. Se essa teoria quântica faz algum sentido ou não, é algo que eu vou ter que estudar. Mas eu consegui. Eu quero ver se hoje eu consigo mostrar que eu consigo construir tal teoria. E vamos ver se consigo enxergar alguma coisa lá. Então, está claro pelo menos o que eu quero fazer? Porque eu não quero fazer um curso totalmente, não quero fazer um curso pop. Mas eu quero mostrar um pouco como se faz contas aqui. E mesmo no caso mais simples, no campo escalar livre, as contas são um pouco complicadas. Certo? Tem que trabalhar. Eu não quero furtar e mostrar um pouco de vocês, então eu vou mostrar algumas contas. Certo? Então eu quero que, pelo menos quem vai pegar no sono no meio das contas, pelo menos que antes de dormir saiba o que eu estou fazendo. Aí quando chegar no final, você acorda e vê o resultado. Certo? Então eu quero construir isso daqui. Como que eu vou proceder? Certo? Eu vou pegar a solução clássica que eu tinha encontrado ontem. Certo? Então ontem eu encontrei que o φ de x0, x vetor, era igual a quê? A uma integral de 3k, 2 ômega k, e aqui tinha um f k, que é a função de x. Quando eu escrevo x sem nada, vamos deixar a convenção que é x0, x vetor. E aqui esse k aqui, na verdade é só o k vetor. Então a primeira vez eu vou escrever direitinho aqui, para não estar dúvidas. No meio da conta, por cento eu vou ficar preguiçoso, vou começar a deixar de escrever esse k que está aqui. Certo? Isso aqui vezes... E aqui vinha um campo que eu chamei de φ+, de Qi+, eu acho. Eu vou trocar de nome. Tá? Eu vou colocar um nome já tendencioso, certo? Porque vocês vão ver por quê. Tá? Então aqui eu vou chamar um campo que eu vou chamar de A, que é uma função de k vetor. E aqui tem outro termo que aparece, o complexo conjugado desse f, de k, x. E aqui aparece outra coisa que eu vou chamar, me permitam fazer isso, tá? De B complexo conjugado de k.